Mas que ironia, né? A gente vai gravar sobre moda, estamos belíssimas desse jeito. Bruna Acho tá fazendo ótimo. jus à profissão dela, mas tudo bem. Tá ótimo. A Pra gente você ver o pode que é estilo, né? A Você gente- tem um cabelo estiloso. Você não precisa fazer muita coisa. A gente Ai, pode, Bruna, a gente pode O pegar e cabelo ajuda, o cabelo ajuda. bota só de mal, só ela assim no vídeo, só nossa voz, eu acho. entendeu? Não, gente. Oi, gente, de volta com mais um podcast das Brutas. E hoje temos duas Brunas em dose dupla. Tássia, entre as Brunas. Começando nossa série sobre consumo com esse podcast. Então, a gente vai falar bastante sobre consumo ainda aqui no Brutas. E a gente vai iniciar com um tema super polêmico, né? Que é moda. E, afinal de contas, é possível pensar em consumo ético, responsável e gostar de moda? É possível gostar de moda e respeitar os diferentes corpos e desejos? É possível pensar em moda e ser sustentável? É possível pensar em moda e não ser elitista? É possível pensar numa moda que caiba em você e não que você tem que se espremer dentro dela? E além disso tudo, tem alguma relevância a gente estar aqui discutindo moda ou seria apenas uma futilidade? Para falar disso e do que mais couber por aqui, estou eu, uma completa desentendida oficial de moda, entre duas Brunas super estilosas, queridas. Temos a Bruna Bruta, que vocês já conhecem de sempre, com sua paixão por moda, estudo sobre subjetividade, moda, consumo e o que mais esse tema e sua paixão chamar. E Bruna Brito, que é consultora de moda e estilo, dona do Instagram Vestir Autêntico, e a minha prima, né, gente? Olha aí. Eu tava aqui falando com ela depois de tantos anos, a gente se encontra aqui no Pod. Ela é de Brasília e o que nos aproximou, na verdade, até para esse podcast, foi uma matéria que saiu no jornal em que ela falava justamente sobre a possibilidade de ter um guarda-roupa enxuto e com tudo que você precisa. E aí, meninas, prontas para começar? Bora lá. Vamos lá. Tá boa nisso, hein? Essa apresentação ficou assim, profissional. Gente, eu amei a apresentação. Ficou muito bom mesmo. São horas de calcinha larga e milkshake chamado referências, banda tá. e várias coisas. Mas enfim, Eu adoro a Camila Frender. não, Amo. são ótimas agora. Maravilhoso. Então, gente, e aí? Vou começar assim jogando uma pergunta para vocês duas assim. Qual que é a relação de vocês com moda? E é possível alguém dizer assim, eu não gosto desse negócio de moda, é uma futilidade, não liga, eu me visto como eu quero, eu não tô nem aí. Vamos lá. Pode começar, Bruna. Você como convidada é regra nossa aqui, tá? É etiqueta. Então, Pode vamos lá. começar. Gente, antes da gente começar, eu queria dizer que estou muito feliz com o convite de vocês, estou muito animada. Eu sou consumidora assídua de podcast, então é muito legal estar do outro lado, participando de um. Legal. Então, a moda... Tássia, me lembra a sua pergunta? Qual a tua relação com a moda, assim? Qual que é a tua Cara, relação? E se é possível, assim, Bruno, alguém dizer, eu sou desencanada, eu não tô nem aí pra moda, eu me visto como eu quero. Tá, beleza. Então vamos lá, vou começar com a minha relação com a moda. Desde criança eu sempre gostei muito de moda, mas eu não sabia disso. Eu gostava de roupa e eu gostava de gente. Então, assim, minha principal brincadeira da infância era trocar a roupa das bonecas. E eu digo que era trocar porque era só isso. A brincadeira não se estendia a partir daí. Não tinha uma história aquela brincadeira. Era só trocar, misturar, enfim, eu gostava disso. O objetivo Só era que eu não esse tinha- mesmo. O objetivo era esse. Eu ia, aqui em Brasília tem um lugar chamado Torre de TV. Lá é uma feira de artesanato. E eu sempre ia lá com o meu pai, ele comprava umas roupinhas para mim, só que já vinham uns conjuntos. E eu gostava de trocar os conjuntos todos, misturar, cortar, enfim, né? Esse era o meu rolê. Só que eu não tinha a menor ideia que isso um dia podia virar profissão e acabou virando. Naquela época eu vestia os personagens que eu criava para as minhas brincadeiras e hoje em dia eu visto mulheres e homens também, embora o público seja majoritariamente feminino, né? Eu acho que é super Que já possível. é uma discussão aí, né? Já só um parêntese, né? Como que a Sim, moda acaba tendo total. um recorte de gênero importante. Mas ok. Embora o público masculino esteja crescendo, ainda é um público majoritariamente feminino, o que eu trabalho, né? Tem alguns consultores que trabalham especificamente com o público masculino, mas é nítido que o grande mercado ele é feminino mesmo. Até porque a mulher tem uma maior variedade
de peças e modelagens, enquanto o vestuário masculino ainda é muito pequeno e reduzido, né? Não são tantas as opções. Então, assim, e falando sobre moda e futilidade, eu conheço muita gente que fala, nossa, mas moda? Não gosto de moda, moda é coisa de gente fútil. Não, informação de moda. Gente, pode falar palavrão? Caguei. Pode. Claro, pode. Pode demais, por Tá, favor. porque eu falo bastante. Aí a pessoa vira e fala, não, moda não, foda-se, isso aqui é coisa de patricinha, não gosto não. Só que quando a pessoa vira e fala, não gosto não quero parecer que gosto de moda, ela escolhe roupas para parecer que não gosta de moda. Então, de todo jeito, a pessoa está se expressando através do vestuário, através do que ela usa. E aí, para quem acha que moda é fútil, eu já digo que a pessoa está entendendo moda pelo aspecto errado. Às vezes associa moda a um consumismo muito intenso, ou associa a moda muito a querer parecer algo que não se é, mas eu vejo a moda como uma ferramenta de expressão. Você pode usar a moda para se expressar, e a partir daí ela não passa a ser fútil mais, né? Porque ninguém pode sair pelado. Eu não posso sair pelado, você não pode sair pelado, todo mundo precisa se vestir. Na hora de se vestir, todo mundo faz uma escolha. Sim. A partir do momento que você escolhe, seja algo que tenha informação de moda ou não, você está se relacionando com esse universo que é uma linguagem não verbal. Então, por que não usar esse universo inteiro para você se apresentar e se colocar para o mundo, né? Sim. Se posicionar. E eu acho que isso super puxa aí pra... Gente, eu tô assim entre brunas, eu fico confusa. Vocês vão... Ainda bem que os sotaques são bem diferentes, vocês vão identificar tranquilamente, além das vozes, o que tá se falando. Mas assim, eu acho que isso, Bruna Bruta, puxa baixo. E é Bruna Bruta e Bruna Brito. Ainda é ótimo, né? Nossa, arrasou. Gente, é uma dupla sertaneja. É Bruna sertaneja. Ai, É que eu acho que isso que tu falaste, Bruna, da escolha, né, de como que eu uso, tem tudo a ver aí com a nossa área, que é a psicologia, né, Bruna? Assim, que não... Toda escolha, ela tem um sentido, tem uma direção. Né? Então, o que eu uso para pôr no meu corpo, seja algo que eu tô me prendendo a regras, ou seja algo que eu sinto que me liberta, é uma escolha, né? E aí, Bruna, o que tu acha? Ou eu tentar demarcar que não preciso me importar com determinadas coisas também, né? Isso também diz muito sobre nós. Ah, não, mas eu não gosto de moda. Eu acho uma besteira essa coisa de você se preocupar com a roupa que você veste. Eu prefiro usar meu shortinho com a minha camiseta. Enfim, você gosta do seu shortinho e da sua camiseta, né? A minha relação com a moda, ela também vem desde, sei lá, deve ser desde que eu nasci. Porque quando eu nasci, minha mãe já costurava. Né? Ela é costureira desde os 16, 17 anos, acho que é isso. E aí, minha infância inteira, eu via minha mãe numa máquina de costura, fazendo roupas, assim, enfim, né? Porque eu sou filha dela, mas ela tem uma costura impecável. Sempre foi dessas de fazer a roupa muito estruturada, né? Assim, a ideia de roupa estruturada, sei lá, para quem não tem entendido, é uma roupa que parece que foi feita para você, né? Nessa roupa muito ampla, que parece um saco que veste qualquer pessoa, né? Que é igual para todo mundo. E eu achava sensacional, eu ouvia quando ela falava, mas uma roupa godê talvez fique melhor em ti por causa disso e daquilo outro. Mas uma saia transpassada, uma calça pantalão. E ela nunca fez formação nenhuma. Assim, ela aprendeu a costurar sozinha. E eu achava sensacional você poder ir na casa de outra pessoa, isso é criança, né? Você vai na casa de alguém e diz assim, eu quero essa roupa tal. Porque para mim a roupa vinha de algum lugar já pronta. A minha ideia era essa, né? E aí... Sempre foi isso, eu via, ela costurava assim até tarde da noite, às vezes eu ia dormir, ela continuava costurando, eu acordava, ela já estava costurando, ela sustentava a casa, assim, sustentava 5 filhos costurando. E tinha coisas, por exemplo, que me chamavam muita atenção, né? Ela se ligava em cada detalhe da roupa, por exemplo, né, Bruna? O fato do botão da roupa feminina ser de um lado e da roupa masculina de outro. Ser do outro lado. Tu deve estar ligada nisso, né, Tássia? Nunca prestei atenção nisso, meu povo. Quando eu digo que não tem nada a ver com moda, assim, eu sei que eu tenho a ver com moda por essa questão de se expressar. Mas enquanto vocês eram essas crianças que escolhiam um monte de coisa, eu era aquela que minha mãe me dava o conjuntinho e eu usava como ela estava mandando pra eu usar. Não, mas eu também passei por isso. Não, mas então a camisa social, as roupas, né, que precisam de botão, a da mulher agora. Do lado esquerdo, né, Bruna? E do homem do lado direito. Hoje isso, eu não sei aquela como não está olhando para a própria blusa, porque eu tenho problemas com direito tô sem botão aqui. Mas isso permanece? E tem algum fundamento para isso? Ou só uma separação do que é de homem e de mulher? Como moda é muita história também, assim, né? Por isso que eu fico puta, já inauguramos aí os palavrões,
quando alguém fala que é total futilidade, porque, assim, a história do vestuário também diz muito sobre a história da sociedade, né? E aí, assim, acho que, sei lá, século XIII, eu não sei mais que século, eu me perco o número. Os botões começaram a surgir e os botões eram feitos de ossos, né? De um material mais caro, por assim dizer. Então, não era todo mundo que podia usar uma roupa com botão. Eram as pessoas, né, com uma condição melhor. E as roupas das mulheres, é isso que tu deve saber, né, tá? Você deve puxar aí na memória. A mulher não se vestia sozinha. Sim, Eram os servos que vestiam a mulher. Então, a posição do botão era para facilitar para que o servo pegasse, entendeu? Assim, na hora de abotoar. E os homens, eles se vestiam sozinhos. E isso era uma coisa que eu ficava, né? Nossa, fiquei guardando. gente, só isso aí já tem um peso enorme para discutir 3 podcasts. Exato. Né? Já tem. E eu ficava assim, mas por quê? E eu prestava atenção quando ela estava ali costurando o botão. E por que tem que ser? Ela não sabia. Ela disse, não sei, porque é de homem e porque é de mulher. E isso eu já ficava meio, né? Não, mas deve ter um significado. Eu sempre quero saber o porquê das coisas. Depois de anos, acho que numa revista, sei lá, revista Cláudia, não lembro mais. Estou entregando aí meu nome, minha idade também, porque essa revista é bem velha. A revista ainda impressa. E tinha sempre um trechinho que eles falavam, alguma coisa, tipo uma curiosidade. E eu descobri isso lá. E aí eu achei, uau, né? Assim, toda roupa tem uma história. E tem um demarcador social, até hoje. A gente acha que moda é só o look do dia. Exatamente. E não é. Não é. Não é isso. E é muito bom você puxar esse gancho para a história da moda, porque é exatamente isso que você falou. A história da moda conta a história de uma sociedade. Sim. Nada mostra mais um contexto social do que a roupa que as pessoas estão usando. Então, a partir dali, você consegue entender processos econômicos de uma sociedade, cultura, comportamento, tudo que acontece naquele momento através de como as pessoas se vestem. Sim. Os movimentos sociais, Os né? movimentos sociais, inclusive. Todas as alegorias de década de 70, 80, 90, eu gosto muito da moda dos anos. Sim, por exemplo, você pensar que na década de 40, enquanto tinha a Guerra Mundial, as mulheres puderam usar calças e quando a guerra acabou, veio o new look da Dior para poder falar, não, agora vocês voltam para casinha, bota o seu espartilhozinho. Então, assim, tá tudo muito conectado, nada é solto, né? Como a gente talvez pense que é hoje em dia acompanhando as redes sociais, que você tem ali muito look do dia, mas a moda não é só sobre isso. E que parece que foi tudo inventado hoje, né? Assim, parece que é tudo muito atual e na verdade não. Essas coisas já foram pensadas por outras pessoas, já foram até conquistas, como que acabo de comentar. E aí é como a gente já disse em alguns momentos aqui, aí esqueci o nome dela agora, do 13 anos depois, né? Que sempre fala, né? Tudo é político. E tudo Mirelle, assim, tudo é político, né? E a moda também tem nela um posicionamento político, porque tem uma expressão, como a Bruna bem colocou, né? É a forma que você encontra de se expressar. Mas aí eu fiquei pensando no que vocês colocaram, e aí tu falaste assim, Bruna, tem um marcador social, um marcador econômico. E me parece que ficou muito forte no que se entende por moda a questão de algo mais caro, algo que tem a ver com marcas, algo que tem a ver com poder status e com poder aquisitivo. E talvez por isso também, por um lado, isso esteja associado a status, né? A algo mais fútil, talvez. Mas, e também porque quanto mais básicas as necessidades não são supridas, menos a pessoa tem tempo de pensar, né? Afinal de contas, o que eu visto, o que eu não... Eu visto o que eu consegui comprar, o que me derem, o que sobrar, o que passar de um irmão para o outro, enfim. Então, eu acho que talvez esses são alguns pontos de como que isso se marca como questão de status, sabe? E do quanto isso tem a ver com a exclusão mesmo de determinados grupos sociais, né? Tem um artigo nesse livro, enfim, depois eu vou colocar aí para vocês. É interessante porque eu nunca tinha visto, assim, né? Eles falam da moda nas comunidades dos funks proibidões. Sim, a gente tá falando de poder aquisitivo, mas a gente sabe muito bem, né? Acho que vocês já imaginaram todo o estereótipo, toda a carga social que tem, né, assim, em cima desses grupos. E é interessante, assim, falar do uso da roupa como expressão, aí eu não me aprofundei nisso, né? A Bruna comentou até e eu não comentei, porque tem muito isso, assim, de essa roupa não serve para mim, e aí eu vejo e eu deixo para lá, porque
gostei, desejei, achei interessante, achei legal, mas eu não vou fazer nada sobre ela. E aí outra coisa que tem muito a ver com minha paixão pela moda, apesar de que tem coisas que eu odeio na moda também, depois eu comento sobre, eu fazia, não sei se vocês já fizeram isso, ou Bruna, se tu já fez alguma coisa parecida, porque a gente inventa muita coisa, né? Eu tinha um vestido, minha mãe fez esse vestido pra mim, e ela botou na cabeça que o comprimento estava bom. Ela disse, não, esse tamanho aí tá ótimo. Não, mas eu não gosto, eu não tô me sentindo bem desse jeito, eu gostava de roupas mais curtas. E que agora, como é que eu vou fazer? E eu não sabia fazer naquela época a barra, né? Na mão, nem a máquina dela, só faltava ter um cadeado. Eu disse, agora, como é que eu vou fazer? E eu ia para uma festa numa outra cidade. Eu levei esse vestido e eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu levei até uma troca de roupas. Se não der certo lá, se eu não conseguir dar um jeito, eu vou arrumar uma costureira. E se não der certo, eu vou vestir essa outra roupa. Eu peguei fita gomada e fiz a barra do vestido. E deu super certo. Depois eu passei o truque para outras amigas lá. Gente, eu ainda tô nesse truque, eu quero dizer, tá? Que eu ainda faço barra da minha calça com fita gomada. Eu quero anunciar isso aqui para vocês. É maravilhoso. É a liberdade. A roupa em si, ela precisa estar em você. Porque além de você querer dizer muita coisa para o mundo com essa roupa, você também diz para você muita coisa. Não, e diz, sabe? Eu tô reforçando muito o meu desconhecimento na moda, só que eu percebo que o meu jeito displicente, vamos dizer assim, de me vestir, não é só um jeito displicente, é realmente... Eu não conseguiria dizer para vocês aqui o que é meu estilo, apesar de eu saber algumas coisas que eu gosto. Então, essa minha displicência com o que eu posso usar e como eu posso estar, tem a ver com quem eu sou. Eu sou assim mesmo, assim. Eu sou meio desencanada com algumas coisas com relação à imagem. Então, isso tem a ver comigo. Eu gosto disso. Então, mesmo quando eu digo assim, eu sou meio à toa nisso, tem uma demarcação sobre quem eu sou, sobre quem eu gosto, como eu quero ser vista pelas pessoas, você projeta, né? Como eu quero que as pessoas assim, obviamente. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui, pra gente que é faladeira demais até. Qual a relevância para vocês, né? Já que a gente está começando hoje uma série sobre consumo, qual seria a relevância de pensar moda e consumo? E até se isso não é algo, vamos dizer assim, contraditório, se moda necessariamente está ligada... Paradoxal, essa é a palavra. Se moda necessariamente está ligada a consumismo, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, um pouco disso. Até porque, Bruna, quando eu vi lá a tua matéria do guarda-roupa em cápsula, né? Isso, armário cápsula, a mesma cápsula, coisa. Né? Eu fico pensando assim, pensar em moda é necessariamente apoiar assim, um certo consumismo? O que vocês acham? Então, eu percebo, né, no meu trabalho, que as pessoas tiveram uma época aí, mais ou menos em 2010, de extremo consumismo. E não foi uma coisa isolada. A maior parte das pessoas, o crédito estava muito fácil, enfim, falando de Brasil, né? Muita oferta, muita fast fashion, muitas lojas que não existiam aqui chegando, Forever 21, e por aí vai. E a galera ficou muito empolgada e acabou comprando muito demais e comprando sem qualidade. Então, assim, se a gente for pensar na indústria da moda, a indústria da moda sempre teve muito a ver com desejo. E por gerar muito desejo, gera muito consumo. Mas eu acho que a gente tem autonomia. Quem escolhe consumir somos nós. Então, a partir do momento que você começa a exercer um pensamento crítico de entender quem você é, o que você quer sentir quando você se veste, como você quer que aquela roupa caiba em você, sabe? Caia em você. Você olha no espelho e sente o que com o que você veste, sabe? Eu acho que tudo parte daí. Se o que você tem faz você se sentir do jeito que você quer se sentir, beleza. Agora, o que aconteceu foi um consumo desenfreado, sem nenhum tipo de raciocínio por trás, porque era muita chegada de tendência, isso está na moda agora, isso não está. E as coisas mudando ali todo dia, toda semana, novas e novas coleções em várias marcas, toda semana, mesmo não sendo fast fashion. E isso acabou deixando as pessoas um pouco desesperadas, né? Assim. Tipo, nossa, eu preciso pertencer àquele grupo. Agora não se usa isso, se usa aquilo. Então, assim, a moda também serve como essa catapulta, né? Para você se mover socialmente. Exatamente pelo que a Bruna estava falando antes, da moda ser utilizada como um marcador social. Se a gente vai na história da moda, de novo, a gente vê que em sociedades muito antigas, além da moda ser usada como a moda, né? A roupa, o vestuário. Não existia moda ainda, né? Além do vestuário ser usado para proteger o corpo, ele também era usado como adorno, exatamente para diferenciar hierarquias e classes mais
abastadas ou de liderança dentro dessas tribos, né, dessas sociedades. E muito disso segue aí até hoje. Tem a ver também com a própria conotação que tem o corpo. Assim, né? O corpo nem sempre foi para ser exibido ou para ser valorizado. O corpo já foi, inclusive, algo para ser contido. Sim, tem tudo a ver com a questão o corpo tem a ver. E se você... Aí você pode até juntar já. E aí, se eu estiver viajando, vocês me falam, a gente muda o assunto. Tem que mas viajar. Assim, quando você pega a história de Adão e Eva, todos nus, e eles comem a maçãzinha e dá merda, você precisa cobrir o seu corpo. Sim. Então, a partir daí, o corpo não vai ser exposto, ele vai ser coberto. E aí você tem, né, vários tecidos, várias coisas, pele, enfim, pele lá, né, na pré-história, até chegar numa construção de roupa de muitos tecidos, muitos volumes, para que você mostre o mínimo possível do seu corpo. E aí a história caminha, a gente chega hoje que tudo pode. Tudo pode para alguns corpos, né? Mas ainda há uma tentativa de negar alguns tipos de corpos que você mostra. Seu corpo, vários corpos. Muitos corpos não podem se mostrar, porque afinal de contas não é esse corpo que a gente quer ver. Né? O que quer se ver é outra coisa. Aí é outra entra no gancho, né? do padrão de beleza, né? Que a moda também, por ter essa característica que dita o que é bonito, o que é tendência, enfim, né? O que é beleza, acaba puxando os padrões estéticos. Então, você vê que, né, ao longo dos anos aqui mais recentes, o corpo da modelo já mudou muito. A gente já teve as Uber Models, que tinham corpos mais, bem entre aspas, né, normais, com algum volume, mas porém magras. Depois a gente teve as modelos cabide, né, cabide total, magra de todo jeito. E aí agora você vê que começa a se falar em diversidade, em ter uma modelo plus, em ter modelo com portador de deficiência, enfim, mas a gente ainda está bem distante de chegar nesse ponto que abranja realmente todos os corpos, sabe? E assim, até que ponto tem de fato essa diversidade? Porque eu estava esses dias aí procurando uma faixa de prata, né, de brinco, né, essas coisas. E aí joguei numa hashtag para ver, para mandar para uma pessoa que compra prata e me vender, né, me revender. E todas as fotos de todas as modelos eram muito padrão, né, padrão mesmo, assim, não só padrão de que é branca e enfim, cabelo loiro ou um ruivo, assim, espetacular. Mas padrão no sentido de todas serem mais ou menos no mesmo estilo. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eram todas iguais. Sim, e aí é uma coisa que acho que eu fico bruta com isso, né? Mas sabe aquela sensação de você se sentir péssima, tem tudo a ver com autoestima. Você vê na foto uma coisa maravilhosa, ai, nossa, que ficou incrível, uau, essa mulher é poderosa e tal. E aí eu visto a roupa, eu coloco o acessório e digo assim, por que isso não funciona comigo? Isso assim, eu acho que a gente tá num momento em que tudo pede muita transparência, né? Tudo pede muita... Claro. A gente pede realidade. A gente precisa ver, por exemplo, eu acho que é muito mais interessante eu ver a pulseira, o colar, o brinco na vendedora, e aí eu penso assim, acho que talvez vai servir em mim. Do que ver naquela foto toda estruturada, porque aquilo ali não vai funcionar comigo. Mas é o consumo. A gente está falando disso, né, Bruna? Assim. É o consumo. Você não está comprando. É que você não está comprando naquele momento só aquilo que tem a ver com como você quer se sentir, mas você está comprando aquela outra imagem que não é você, né? Isso é que é... você está comprando a sensação de parecer com aquela modelo e não exatamente a peça. Sim, exatamente. Por isso que quando tu fala, Bruna, assim, quem escolhe consumir sou eu fico pensando. De fato, sim, a escolha é nossa. Mas o sistema é feito para esmagar a gente mesmo, assim. É feito para isso. É por isso que eu digo, né? É muito difícil para quem está sozinho nessa luta, assim, conseguir essa estrutura de pensamento. E aí eu acho que por isso que a consultoria de estilo tem crescido tanto ultimamente, porque as pessoas já perceberam que a consultoria não é um trabalho só para pessoas famosas, VIPs, ricas e riquíssimas. Na verdade, é uma economia de dinheiro que você faz, porque você vai fazer um processo que obviamente não é como uma terapia, né, e tal, mas que te leva a percorrer um caminho ali de revisão de si mesma e um pouco de autoconhecimento, para que você comece a pensar o porquê das suas escolhas. Quem não tem essa ajuda, pode recorrer a livros, pode recorrer a podcast, a vários tipos de informação, mas a gente sabe que isso é tudo dentro de uma bolha, que a maior parte da população não tem acesso a isso ainda.
Então, sim, né, a gente está num sistema que é capitalista, é extremamente consumista e estimula o consumo de tudo e todas as coisas e todas as causas também. Então, às vezes você fala, eu queria ver mulheres reais nesse Instagram para eu poder comprar a minha bijuteria ou o que for. E aí a loja vai lá e coloca mulheres reais, mas na verdade não é porque a loja está sendo legal. Tipo, nossa, apoia a diversidade. É porque ela tá comprando essa causa para poder vender mais, que também é uma coisa que a gente pode debater. Sim. Eu acho que pensar moda e consumo é pensar a nossa, eu acho que até a nossa função no mundo, assim, né? O que eu vim fazer aqui? Eu acho que tem tudo a ver. Tem um livro que fala sobre ética, né? Assim, ética na moda e ética no consumo, ética como sendo mesmo uma reflexão sobre a ação. E a do Bauman, né? Eu sei que o Bauman já virou para-choque de MSN, assim, né? Fazendo a relação dos autores, né? E dos teóricos que já foram é o mais falado, né, nas redes. É o mais falado. Mas também é um crime se a gente não cita. E aí, no livro, ele pergunta assim, será que a ética é possível no mundo de consumidores? Ele até diz que o livro é um campo de batalha, assim. E que a gente precisa, pelo menos, questionar. É sempre isso, assim. Será que eu realmente não estou sendo induzida? Mas a questão é de resistir. Sim. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente fala sobre os movimentos de body positive e que parece, a gente sempre lembra de alguém, né, de um modelo plus size, mas tem, assim, nós, eu, você, Tássia, a Bruna, enfim, nós três aqui, também entramos no quesito diversidade. Eu talvez sei, né? Eu fico me sentindo meio estranho porque eu tenho um corpo meio dentro do padrão. Ou já tive, né? Não sei se agora ainda tenho. Mas assim, de cabelo branco, de mães com metade da raiz aparecendo, né? De alguém que amamenta e o peito ficou estranho. Né? É lógico que tem mulheres que sofrem 10 vezes mais do que essas questões que eu estou colocando. Mas parece que a coisa foi muito caricata. Que para que eu fale de um movimento sobre corpo livre, eu preciso trazer questões muito... Então, mas na verdade é porque eu acho que precisa haver um aprofundamento maior da galera, sabe? Assim, porque eu percebo que o povo consome muito conteúdo só em rede social e não aprofunda, acaba ficando tudo muito superficial. Mas o que é o movimento? Consumo, né? Que é mais consumo, exatamente. Que é mais consumo. Exatamente, consumir uma informação, consumo, tem fast fashion, seria fast information, né? Assim, a informação ali já pré-mastigada, digerida, e eu fico consumindo ali, eu sou dentro dessa bolha aqui, eu tenho que consumir. E você consome o ponto de vista de uma pessoa, né? Isso, eu tenho que consumir. Enfim, tem que dar uma aprofundada maior, porque o movimento body positive, ele não é só um movimento plus size, né? Ele não é um movimento só de gente gorda. É um movimento que prega que você se sinta bem com o corpo que você tem. Inclui todo tipo de corpo. Aí o movimento ficou mais conhecido por conta das meninas gordas que puxaram à frente do movimento. Mas não é só sobre isso, né? E eu acho que, assim, inclusive, aí eu vou só demarcar aqui, né? Porque a gente vai falando e puxa tanta coisa. Mas, assim, a gente, inclusive, vai fazer um podcast só sobre consumo e feminino, né? E o feminino. Porque aí entra todas essas questões de corpo e de estética e de como a gente fica ali seduzida por essas coisas e se distrai a ponto de novo, os homens parece que podem se envolver em questões menos fúteis, enquanto as mulheres ficam ali investindo sua energia, dinheiro, autoestima, sanidade mental em se culpabilizar por não atingir aquilo ali. Então a gente vai ter que ter um pod só para discutir isso, porque é muita coisa. Porque esse tema, inclusive, é enorme. Dá para fazer vários podcasts sobre ele. Mas aí eu fiquei pensando nisso, assim, moda e consumo, porque, como Bruna muito bem colocou, acho que é isso, Bruna, é um campo de batalha, porque é a gente se questionando sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente não tem como sair dessa realidade, né? De alguma forma você está sempre consumindo alguma informação e aquilo fazendo você desejar ser alguma coisa e a partir dali compra outra coisa, enfim. Eu fiquei pensando... Eu tô tentando lembrar aqui. Eu fiquei pensando, Bruna, que aqui tá junto. Que aqui tá o time... Olha, é porque a gente tem uma autoestima ótima aqui, tá? Bruna convidada. Eu tô pensando que aqui a gente tem um time perfeito, porque a gente tem psicólogas e consultora de estilo. Porque eu acho que são duas coisas que podem ajudar nessa questão consumo e moda, sabe? Assim, você olhar para você, as suas questões, enfim, identidade, autenticidade e o apoio de alguém que conheça como que você pode, comprando menos, compor algo que seja suficiente, sabe?
Aí eu vou chegar num outro ponto, porque eu vou só provocando vocês aqui. O povo tá aí ouvindo, eu não respondo nada, eu só pergunto. Vocês estão falando de consumo e de expressão, mas a sensação que eu tenho é que nessa coisa do consumismo e no consumo de moda, todo mundo igual, gente. Aqui, eu não sei aí em Brasília quais são os barzinhos, o tipo assim, dependendo do tipo de cada bar, pra mim é todo mundo igual, né? Eu tenho um determinado lugar aqui em Juazeiro, que Bruno sabe qual é, né, Bruno? Que quando a gente vai, todos os caras estão com a mesma roupa, a calça coladinha, a blusinha, os sapatênis e a coisa. As meninas são todas iguais. Eu, inclusive, acho cada vez mais difícil comprar roupa, porque eu já vejo todo mundo igual, sabe? É muito igual. Mas as vitrines são iguais, Tássia, também. Se você olhar, sei lá, escolha 5 lojas aí, né, que trabalham só com venda no Instagram. As roupas são as mesmas também, você não tem muita opção. Igual. Aí... Se você já quer bancar diferentona do que você quer parecer mais autêntica, né? Você já não tem muita opção, você vai fazer sua roupa. Gente, vocês estão falando tantas coisas que eu já tô aqui, tipo, tô vários pop-ups aqui na minha cabeça. Não. Tem que falar disso, tem que falar disso. Não. E depois vai ficar tudo um bololô. Mas eu acho que quando a gente fala de moda e consumo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar consumo de consumismo. Perfeito. Compra, né? Todo mundo consome. Tá tudo bem consumir, não é um erro consumir. O problema é o consumismo. O consumismo exacerbado que vai foder suas contas, que vai fazer você gastar dinheiro querendo ser e usar coisas que não conversam com quem você é, né? Enfim, isso que a gente precisa, sabe, ter muita clareza, assim, na hora de falar. O consumismo, ele é péssimo para o meio ambiente. A gente larga muito lixo por aí, compra muita coisa que não usa, desova nos brechós, acha que tá tudo bem, mas aquilo ali, às vezes, não vai ser vendido e não tem um destino final. Então, enfim, esse é um caminho, né, importante de falar. Deixa eu dar uma única informação do que eu aprendi de moda, nesse livrinho que eu li aqui, como eu não sei nada, eu quero dar uma... Que às vezes a gente fica super feliz que eu compro coisa, mas toda vez que eu compro eu tiro um tanto e vou doar. Né? E aí eu lendo aqui, ela falando dos galpões em vários países aí, lotados, abarrotados de doação de roupa, que não tem. Então, assim, a gente já produz muito mais do que precisa. Ninguém tá precisando dos seus restos de roupa para você se sentir melhor com o que você compra. Então, é importante que a gente se sinta melhor com o que compra, porque tá comprando o que precisa e o que tem a ver com a gente, né? Porque tem coisa que a gente compra e faz a gente se sentir mal. E quando você compra uma coisa que tem a ver com você, que funciona na sua vida, você vai usar aquela coisa, você vai gastar aquela coisa. Não vai ser uma coisa que você vai usar e vai descartar depois de 2, 3 usos. Fala, a gente falando sobre os brechós, né? Eu lembrei da gente conversando aí também no WhatsApp e lembrei, Tássia, dos nossos brechós. Vez ou outra, Bruna, a gente faz uma troca de roupas. E aí eu acho super bacana, porque um dia desse eu tava revendo umas fotos das gravações. Às vezes eu fazia foto aqui da gente gravando. E teve um dos podcasts que a gente gravou que não funcionou, que Tássia tava com uma blusa minha. E no dia eu não me liguei que a roupa era minha. Porque quando ela coloca no corpo dela, a roupa é muito mais ela do que eu. E eu já tinha me desapegado também da roupa. Sim, da mesma forma que Tássia já me viu grávida com uma roupa dela, e aí tem uma série de recordações, né? Tem memória. Eu tenho muito isso com roupa. Tanto é que eu não tenho preconceito com brechó. Apesar de eu ser uma pessoa muito ligada em questões de energia de fulano, energia de sei de quem, eu acredito que quando a gente pega naquilo, a energia agora é nossa. Gente, eu acho que... Beleza, eu ouço muito isso e uma vez eu perguntei para uma menina que veio me falar, Bruna, mas tem energia ruim, brechó é coisa de gente morta e tal, né? Vai ter roupa de morto lá. Minha amiga, tá tudo bem você usar uma roupa que tem a energia de uma pessoa morta. Você quer usar uma roupa de uma pessoa que tá fazendo trabalho escravo? Tudo bem essa energia para você? E a gente faz isso. Então, assim, sabe, tipo, e não tem isso, gente. Lavou tá novo. Brechó a gente consegue fazer tantos achados incríveis, sabe? Você vai conseguir encontrar, dependendo, óbvio, da curadoria e do tipo de brechó, porque são muitos tipos, né? Desde o brechó raiz, que você vai chegar e vai ter poeira e sacos de lixo, você vai ter que abrir, as roupas custam 2, 3, 5 reais, você tem que garimpar. Tem minha sacola para você levar para casa. Até o brechó, que é um brechó boutique, que vai estar ali todo bonitinho, cheio de plantinha, com as roupas limpas e tal, né? Então depende muito do tipo de brechó que você frequenta, mas em todos eles você consegue fazer boas compras, né? Tipo,
achar uma roupa de linho, super bonita. Eu comprei um blazer aqui num brechó, 100% linho foi, sei lá, R$100, vintage ainda. Maravilhoso. Se eu fosse comprar numa loja, eu ia pagar 600, 700, sei lá quantos reais. Sim. Então, assim, Bruna, falando sobre a roupa, conversar com a gente, né? Conversar com o que a gente tem, eu lembrei, isso ficou muito forte assim para mim. Sempre que eu penso em roupa, eu penso nisso. Ainda na época de estagiária, né, de estudante, eu participava de um processo seletivo e levava muito... Enfim, esse era o processo seletivo da minha vida, então eu tinha que pensar em tudo, inclusive na roupa que eu vestia. Isso eu nunca fiz, assim, nunca precisou. E aí, não, vou colocar aquela camisa social, porque, né? Porque a em ocasião tese tem pede, que ser, né? Em tese tem que ser, exatamente. Ai, não vou gente, com a minha odeio camiseta. esses tem que ser. Me deixa bruta, Eu esses tem que odeio, ser. não, e eu Odeio. odeio Sei, tem que social, ter. vocês não têm noção. Gente, meu Deus, eu nunca tive um. Eu fico danada, porque assim, não é nada confortável, aquele tecido meio empapelado, sei lá, papeline, tricoline, seja lá o que for, eu não gosto de camisa social. E eu coloquei essa camisa social, uma calça basiquinha, né, enfim. A camisa social, ela me tirou o juízo durante o processo seletivo. Eu não era eu, a sensação era assim, eu não me pareço comigo. E aí aqui tem tudo a ver, assim, a forma que eu me coloquei no processo seletivo, a minha concentração. Quando foi pra falar de mim, como é que eu vou falar de mim se eu tô com a camisa social, minha gente? Eu só posso falar de mim se eu tiver com a camiseta. Vocês entendem, assim, faz todo sentido pra mim pensar na roupa e mexer na roupa, né? A questão do styling. Sim. Eu tô com a calça Ao mesmo aqui, mas tempo, eu posso dobrar a barra. Sim, ao mesmo tempo que a tua escolha também tem uma questão política aí, né? Porque aí você vai para um processo seletivo e você tem que se parecer o máximo com um homem, né? Porque a camisa social é que te dá mais esse lugar de executiva, de ser mais parecida com... E você se leva muito a sério. Tem um texto, eu até compartilhei desse escrito pela Thaís Farage, né? Que ela escreveu para a Brasil, falando disso, assim, por que existe toda essa carga em cima da roupa que a mulher usa no mercado de trabalho, o que isso tem a ver com as competências, né? O que isso tem a ver com a identidade da mulher e o quanto a gente perde de ver a mulher de fato em si no processo seletivo por conta disso, né? Por conta dessas regras e desse tem que ser. Eu sempre lembro desse exemplo meu, porque eu acho que você... texto da Thaís Farage é ótimo. Então, essa história que você estava contando do seu processo seletivo me lembra muito uma colega do meu trabalho que fez análise de cor comigo e ela estava num nível de carreira já dentro do Banco do Brasil, porque para quem não sabe, sou consultora de estilo e trabalho no banco. Vamos aí como uma típica brasiliense, né? Tem a parte do concurso e a parte criativa legal. Ups, que ninguém me ouça. Tomara que ouçam. E aí, ela foi chamada para uma entrevista antes da análise de cor e ela foi com esse mesmo tem-que, né? Calça social preta, camisa branca, extremamente sem graça, extremamente igual a todo mundo. E aí ela não passou na entrevista, não só por isso, mas assim, ela não estava confiante. Depois ela foi para uma outra entrevista e aí ela já foi com cores da cartela dela, ela foi de amarelo, que não é uma cor que você espera alguém usando numa entrevista de seleção. Ela colocou um blazer colorido, uma blusa amarela, colocou uma calça azul. Tipo, ela estava super colorida, porém toda de alfaiataria, ou seja, equilibrando ali as mensagens. E ela disse que chegou na entrevista, ela me mandou uma mensagem tão linda, depois quase chorei, porque ela falou, Bruna, eu fui para a entrevista e eu saí de casa me sentindo tão confiante, que eu me olhei no espelho e me senti tão eu, que eu cheguei na entrevista e eu consegui fazer o que eu queria fazer. Ela não foi selecionada, mas ela ficou em segundo lugar na entrevista. Ela falou, já foi tão melhor o meu desempenho, eu estava confiante, as pessoas prestaram atenção em mim. Por quê? Porque eu estava confortável dentro daquela roupa. E na entrevista anterior ela estava zero confortável. Como é que você vai se expressar? Como é que você vai passar confiança quando você se olha no espelho e não se sente confiante? Eu sempre falo para os meus clientes, não tem como você transmitir para o mundo uma coisa que você não sente. Isso quem faz é ator, né? É quando você está montando um personagem, criando uma pessoa que não existe, então eu consigo fazer um figurino para ele e ele vai encenar aquela coisa, né? Mas na vida real isso não funciona. É um personagem. Eu vivo muito isso, assim, tem uns eventos na instituição que eu trabalho, e toda vez que tem esse evento, parte do processo de eu me preparar, além de toda a preparação que eu tenho que fazer, vamos dizer assim, teórica e intelectual,
é eu pensar como eu vou me vestir, eu me arrumo e eu vou sempre pra Nanda, que me deixa linda, maquiada, arrumo meus cabelos. E isso pode parecer uma futilidade pra qualquer pessoa, mas aquilo me dá um sentimento de me sentir mais forte, né? E isso faz uma diferença pra mim. Se não faz pra outra pessoa, também tá tudo bem, porque tá tudo bem. Eu tô falando do que faz diferença pra mim, reconhecendo. Não, gente, e assim, se não fizesse diferença, eu não sei se vocês acompanham, mas vocês devem ter visto um post ou outro. Várias hashtags, assim, me arrumei pra ficar em casa. Por que a gente se arruma? Por que a gente sente a necessidade de vestir uma roupa, de parecer que vai pra uma festa, de fazer uma festa em casa, se arrumar toda e postar na rede social, por exemplo? Assim, fora várias outras questões referentes ao digital, né? E fala-se muito eu penso muito o seguinte, a moda e todas essas ferramentas de beleza são exatamente isso, ferramentas para você sentir do jeito que você quer se sentir. Se você se veste pensando em sensações que você quer ter, você consegue, é uma sementinha, sabe? A gente não muda só de dentro para fora, a gente muda de fora para dentro. Eu lembro que quando começou o processo de home office e pandemia e eu vim trabalhar em casa, eu passei uma semana de pijama. Porque eu pensei, eba, né? Tô em casa, vou ficar de pijama. E aí, depois de uma semana, eu tava me sentindo doente. Porque, tipo, cara... Pô, interfere, eu me via o dia e noite de pijama. Eu sentia que todo dia era final de semana. Eu não queria trabalhar, eu queria ficar na cama vendo Netflix. Meu corpo estava entendendo que, cara, eu não comecei o dia. E aí eu pensei, não, na próxima semana eu vou acordar, vou tomar meu banho, vou passar um negócio na cara aqui. Vai ser melhor. Minha produtividade melhorou. Eu me senti melhor, me senti mais bonitinha. Porque, ai, gente, você vai ficar se vendo todo dia ali, né? De pijama, descabelada. O que isso... Aí eu... Né, pensando sobre isso, fiz até um post falando da narrativa do bicho preguiça, porque é isso. Era essa narrativa que eu estava contando para mim quando eu estava de pijama todos os dias no trabalho. Então, assim, que narrativa você conta para você mesmo antes de pensar no olhar do outro, né? Qual Agora, é a narrativa que você conta para você quando você se veste? É qual a narrativa que você conta. Porque o que eu penso do consumo em moda é que aí não vamos também eximir a indústria de por que se pensa tanto no consumismo disso, é que tem uma indústria inteira, né? E talvez por isso a moda também seja ligada à futilidade, né? Em grande parte, mas tem uma indústria inteira dizendo que você precisa ter mais, que você precisa ser mais, como é que você tem que ser. E eu acho que é isso que a gente pode escolher não consumir. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa pensar. Como você falou, né? A gente vai sempre consumir algo, mas eu posso pensar o que eu quero consumir, né? O que eu vou consumir, o produto dentro de algo que eu vivo, ou eu vou consumir toda uma ideia que está sendo colocada para mim. Não estou dizendo que isso é fácil, porque a gente está dentro do sistema, tá? Mas eu acho que são essas questões que a gente precisa minimamente se fazer, né? Se você começar a questionar, você já começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não, na verdade, eu não sei se dá tempo, né? Porque vocês falam assim de escolher, de parar para pensar nisso aqui, mas não é. A lógica é de ser atropelado. Assim, há um tempo, as roupas que iam para passarela, por exemplo, ficavam ali 6 meses, né? Para chegar na loja. Hoje não tem mais isso. Assim. Não, agora é sinal buy now. Exatamente, sinal buy now. E eu não sei se dá tempo fazer toda essa, enfim, ponderar sobre o que eu vou comprar, sobre o que eu vou, sei lá, consumir, né? Não só comprar, porque a coisa é assim, atropelada, é uma coisa assim, hoje eu tô vendo aqui, o lilás está na moda, né? Assim, agora essa informação eu já vi que a roupa já deixou de ser lilás, ela já tá agora no coral, sei lá, não dá tempo. E aí, Bruna falou assim, a gente tá o dia inteiro se vendo com a questão do corpo digital, né? Que fala-se muito em corpo digital, de você abrir o celular de instante em instante, a sensação é que você está se vendo o dia inteiro. E aí vem uma característica da sociedade do consumo que é assim, é o cansaço, é de você estar com a sensação de que eu fui consumida. Eu tô toda hora me olhando no celular e tem filtros maravilhosos para usar, então vou fazer ali. Nossa, isso daí, gente, fotos. Dá para fazer um podcast só sobre isso. Só sobre isso, sim, mas nós teremos também. Nós teremos. É que a ideia também porque isso daí é pano para manga. É, muita coisa. Você olhar o dia inteiro e você acaba vendo, você entra muito na intimidade das pessoas, isso também é muito cansativo. Você vê a vida de sei lá quantas mil pessoas que você segue, e isso toda hora. A gente olha para o celular, eu falo a gente que eu acho que tá aí uma coisa que a gente não consegue mais escolher, a gente vai no automático mesmo. Por isso que eu falo que o sistema é feito para a gente perder. Não, e especialmente quando você trabalha com o celular. Por exemplo, eu trabalho criando conteúdo, né? E tudo, uso o meu celular para isso.
é muito complicado. Esses dias eu tava até repensando, cara, eu tô consumindo demais isso aqui, porque eu entro para fazer uma coisa e acaba que se mistura trabalho e, enfim, lazer, fica tudo ali muito junto, especialmente quando você gosta de um tema, e é muito difícil você se desvincular disso. Quando eu falava que tem coisas que eu odeio, assim, na moda, é bem isso. Eu acho que entra na questão do elitismo também, tá? Assim, da gente, às vezes, estar aqui discursando, palestrando sobre como uma roupa pode valorizar você, ou sobre como uma roupa pode conferir credibilidade, não sei o quê. E aí, eu tava falando do preto, né? Lembra que eu falei no WhatsApp? Lembro. Amo preto, meu guarda-roupa é 80%, 90% preto. O resto é branco, cinza, bege. E, assim, ok para mim sair a noite toda de preto. Vocês já pensaram, né, em determinadas... Enfim, uma pessoa negra sair toda de preto, principalmente se for um homem, né? Olha, gente, e isso aí é muito foda, porque eu vou falar para vocês. Meu pai era negro claro, então, assim, né, dentro da escala, eu acho que esse termo tá muito né? errado. É porque tem a coisa do colorismo, exatamente, né? dentro do colorismo, meu pai era um negro claro, então ele sofria menos preconceito ainda do que um negro retinto. Ainda tem isso, né? Mas os meus ex-namorados todos são negros, e o meu ex mais recente, que é meu melhor amigo hoje em dia, ele é negro, nigeriano, negro retinto. E quando começou a pandemia, eu falei para ele, então, eu não queria que você usasse máscara preta. Porque a gente tem que pensar em tudo. Então, assim, tipo, máscara preta. Ele, por que não? Eu falei, porque o Brasil é um país muito racista e dependendo de onde você estiver circulando, vão achar que você é bandido. Nossa, ele ficou puto, enfim, né? Mas, assim, isso é uma coisa que tá embutida na nossa sociedade, infelizmente, e a gente precisa ver que os privilégios estão nas mínimas coisas, né? Por exemplo, você poder optar por usar uma cor ou não. Mas aí tu falou de privilégio, eu fico pensando, essa discussão que a gente está tendo é uma discussão privilegiada, né? É uma discussão assim, claro. É possível pensar, é uma discussão privilegiada, né? Assim, claro. É possível pensar sustentabilidade e consumismo, seria sustentabilidade e consumo responsável, são as mesmas consumo coisas, consciente, né? Consumo consciente, eu estou sendo ética quando eu compro de maneira mais sustentável, até que ponto esse discurso da sustentabilidade, ele é também elitista. Eu penso, quando eu penso em termos, por exemplo, de alimento, comprar alimento orgânico é caríssimo, né? Então, como é que vocês pensam isso aí? Eu acho que a gente precisa pensar que os termos consumo consciente e consumo sustentável são sempre usados como se fossem as mesmas coisas, mas eu não acredito que eles sejam as mesmas coisas. O consumo sustentável, ele está muito ligado às escolhas que você faz do seu consumo. E isso envolve desde quem está criando a roupa, que matéria-prima está escolhendo usar, de onde vem essa matéria-prima, como que é feita essa roupa, quem costura, como você trata, como você paga, enfim, né? Tem a ver com toda essa cadeia de produção até chegar no consumidor final, que vai optar por comprar ou não uma roupa que tenha essa história sustentável. E o consumo consciente tem muito mais a ver com você usar a sua consciência para comprar o que você efetivamente precisa. E aí, né, tem as discussões aí sobre o que é necessidade ou não. Mas, assim, o consumo consciente significa o quê? Que você vai entender o seu guarda-roupa, entender as coisas que você tem e ver o que exatamente vai fazer diferença ali para você. Então, tipo, eu usei muito uma calça e ela acabou, essa calça aí acabou. Vou comprar, vou substituir, sei lá. Sabe? Tipo, não é uma coisa Ela vira um shortinho. A calça pode virar um shortinho. Você pode fazer um upcycling dessa calça. Exato. E aí tu falou o termo que eu tava aqui pensando agora, né? Por que tudo fica tão gourmet? Porque o upcycling, assim, quando as nossas vós, as nossas mães pegavam um pote de maionese e faziam alguma coisa, já era upcycling. Mas já era. Tudo fica muito elitizado. Tudo fica exatamente. Muito... Só que aí surgiu... aí já surgiu o quê? Surgiu o termo upcycling, que vai te dar vontade de consumir aquela coisa, porque aquela coisa agora é upcycling. Era isso que eu ia falar. Assim, a gourmetização é para aumentar o consumo. Gente, eu lembro que quando eu era mais nova, minha avó, tu conheceu minha avó, né, Tassi? A avó, ela tinha uma máquina de costura daquelas de pezinho ainda, assim, sabe? De madeira, coisa mais linda. A pessoa ficava com a panturrilha, né, naquele nível. Gente, a minha avó, com 90 anos de idade, antes de morrer, tinha uma puta de uma panturrilha, queria dizer. Viva a máquina. E aí, ela fazia uma coisa pra mim nas minhas calças que era ótimo, porque eu sempre tive a coxa grossa, então sempre roçou e furava ali. E ela
cisia, né, que chama, Bruna, você que só é costureira. Sim. Ela cisia e era maravilhoso, eu usava a calça mais alguns anos. Então, acho que sim, consumir consciente é sobre você pensar conscientemente antes de consumir. E o consumo sustentável tem a ver com essa cadeia produtiva inteira da peça até chegar no consumidor final. E aí, Bruna? É sustentável, não tem como ser 100%, é impossível. Assim, não, é uma coisa que gente, a gente sabe. Total. A questão é assim, é preciso pensar ter isso claro. que o lixo que eu estou produzindo, por exemplo, eu produzi por produzir, que na maioria das vezes a gente faz isso, né? Então, mais uma vez, a nossa discussão sobre consumo consciente, sobre moda sustentável, que aí é a moda dentro da bolha, né? Aquilo que a gente estava conversando. Mas é super dentro de uma bolha, menina, porque quem é que pode comprar uma peça que é sustentável? Ou que se vende como sustentável? E são falando sempre na questão peças da mais caras. né? E a outra, ainda transparência tem na isso, moda. a transparência. Porque a gente não tem acesso a todos os dados, né, da cadeia produtiva. Então, eu acho também um pouco pesado você jogar para o consumidor final que ele tem que comprar de coisa sustentável, sendo que você não tem transparência no processo, né? Teve um caso com uma loja super bombada lá do Rio, que é um caso famoso, que falava que a loja era sustentável isso e aquilo e pagava centavos para as costureiras, né? Teve caso de racismo dentro dessa loja, né? E tudo mais. Enfim, então, assim, é uma outra realidade. Eu acho que, assim, quando a gente pensa no fato de que o trabalhador, né, ou a trabalhadora, principalmente, que faz aquela peça de roupa, ela ganha 1% do valor que a peça da roupa que ela faz é vendida, gente, aí é sacanagem. E não tem por isso que eu falo, é menos do que isso até, né? É menos de 1%, porque a maioria das vezes as roupas são produzidas por facções, as roupas não sustentáveis, né? São produzidas por facções. Eu tô falando nas sustentáveis mesmo. E na sustentável também é muito complicado. É muito complicado. Mas assim, porque, gente, mas aí vamos para outro lado. Só uma coisa também. Além de que, assim, quem produz nessas lojas sustentáveis não consegue comprar o que produz, o que é simplesmente a base do capitalismo, é a base de todo o problema. Mas a gente também tem outra coisa, ainda, né? Algumas pessoas não conseguem mesmo vai ter que comprar nas grandes lojas, que talvez tenha, que não sabe se a procedência de onde vem aquilo ali, e não pode se dar o luxo de dizer, em tal loja ali eu não compro, porque aquela loja o dono é isso, aquilo, é extremista. E aí a pessoa compra onde? Ela vai comprar numa loja que é made in China, né? Tu entendeu, né? Eu não vou comprar naquela loja do velho fulano de tal, porque não sei o quê. Como é que faz a pessoa que ela vai ter que comprar numa loja, provavelmente aqui no centro, se eu pensar aqui em Juazeiro, que vai estar lá made in China, e que talvez tenha trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo ali. Mas ela gente, também está submetida a isso, né? Como é que faz? Mas aí é que tá o lance do negócio. Por isso que eu acho sacanagem você colocar no consumidor final a responsabilidade por um consumo sustentável. Porque, primeiro, que é dentro de uma bolha muito, muito bolha. É uma bolinha. Porque pouquíssima gente no Brasil hoje em dia tem acesso tem poder aquisitivo para comprar essas peças. Já começa por aí. A maioria das pessoas vai precisar comprar made in China mesmo. Aí é que entra o consumo consciente. Então você comprar vai lá, menos. Não é porque... eu tenho uma blusinha de R$10, eu vou lá e compro 10 blusas de R$10. Não precisa, né? Pois é, ou ao contrário, né? Tipo, a pessoa, vamos supor que a pessoa tá ali naquele limbo que pode comprar uma coisa sustentável e vai comprar também na fast fashion. Na sustentável, uma blusa custa 300, então eu vou na fast fashion e compro 3, mas ela só precisava de uma. E ela comprou os mesmos R$300. Comprou os mesmos R$300. Ou mais. Que é a pegadinha das liquidações, da Black Friday por aí. Porque tá barato e você consome pra caramba, né? Ana Soares, né? Acho que é Ana Soares, do Moda Pé no Chão. Ela diz assim, gente, você tá com as suas brusinhas já estão ali. Você já tem 10 brusinhas brancas. Aí você pra tá que com você vai ter mais 15, você tá com R$10. Compre uma cerveja. Não compre outra blusinha branca. Ela falando do trabalho dela e que chegou num desses armários aí, a pessoa tinha 32 blusinhas brancas, gente. Mas olha só, minha vida inteira. Pois é, Bruna, mas aí vamos... Não, 22. Não vai mentir, exagerar, que coisa. 22 já é aceitável. Exagerar também, porque depois o povo escuta lá. Mas quantas vezes vocês já ouviram, assim? Tem aquele documentário, né, Minimalista, Netflix, que é bem legal, e eu acho toda a ideia... Ai, gente, o podcast é ótimo deles, né? Inclusive. É bem legal, e eu acho toda a ideia de você poder comprar menos e comprar melhor, e poder, se tem um poder aquisitivo para comprar de locais sustentáveis, ok,
mas eu acho que precisa ter uma responsabilidade em termos de consumo também desses locais para não supervalorizar a coisa. Eu sei que tem um custo que precisa ser embutido ali, né? Porque um custo de uma produção sustentável é maior, mas às vezes a pessoa faz uso desse mercado. Às vezes não. A maioria das vezes se faz uso. Mas Gente, tudo vira pauta de consumo. Sim. Então, por exemplo, às vezes a loja tá lá, teve um custo alto, a roupa vai precisar custar mais cara mesmo, mas aí a loja coloca o dobro do preço para valorizar esse processo. Sim. E usa exatamente isso como desculpa. Então, a gente, como consumidor, precisa estar muito atento. Mas aí, lembrando que os consumidores que vão estar atentos não é também estão dentro de uma bolha. Isso toda essa conversa, ela é elitista mesmo. Sim, ela é. Ela tem, sim, um demarcador social. Eu acho que é importante a gente deixar isso bem estabelecido. Ninguém está negando isso. Mas eu acho que, realmente, cada um, a partir do seu lugar, precisa fazer o que o seu lugar permite que você faça. E eu só queria colocar assim, eu tô falando do documentário para puxar algo, Bruna, que aí, enquanto psicóloga, né, eu acho que é algo importante também se marcar, que é, lá no documentário, ele mostra, né, pouquíssimas peças que ele tem, tudo de altíssima qualidade, que é um sonho você poder comprar aquilo e ter pouco. E ele basicamente, e a gente vê outras pessoas também que tem muito dinheiro, que diz, eu tenho uma calça jeans, eu tenho não sei quantas blusas pretas, estou sempre com o mesmo look, papapá. Só que estão num lugar social permite estar sempre com a mesma roupa e não ser questionado o seu lugar ou o seu tamanho, né, por causa daquilo. Né? Então, assim, a própria... É cool, né? Cool. Assim, é uma coisa mais legal. É cool. É tipo o Whindersson riquíssimo que vem de chinelo pro Jô Soares. Ele pode. Vocês falaram de minimalismo, e aí eu penso assim, em duas coisas. Eu li, agora não me recordo onde foi, né? Falando sobre como, assim, a gente tá limpando tudo em relação ao vestuário, né? E acessório e tudo mais. E aí vocês trouxeram a questão das compras, do minimalismo no estilo de vida, de uma forma geral. E aí esse autor, ele falava assim, as alegorias que faltam no estilo, né? Nas vestimentas e nos acessórios, se a gente for observar, tem intervenções no corpo. Assim, eu escolhi uma blusinha branca com uma calça jeans, assim, você juntar as duas coisas dá R$1.000, né? Uma blusinha branca com uma calça jeans e aquele chinelinho. Mas você já gastou, e aí isso entra numa outra pauta, tá? Se é para os outros, né? O podcast sobre corpo também, a gente tá aqui só pincelando. E sem deixar de trazer a questão da expressão, por exemplo, de moda como expressão, essa vibe que a gente vive hoje de minimalismo, no sentido do consumir menos, de se vestir de uma forma mais enxuta, aonde é que isso vai reverberar na comunicação, né? O autor até fala assim, existe uma hipercomunicação, e na verdade ninguém está dizendo nada. As pessoas falam muito, né? Badalam muito, mas não estão dizendo nada. E é uma coisa... Mas não estão dizendo nada, tu diz com aquilo que... Com conteúdo. Com conteúdo, né? A forma é uma forma de hipercomunicar. Eu falo muito, estou aqui debatendo. E aí eu lembro de vem à cabeça várias pessoas que eu não vou expor agora, mas esses famosinhos, né? As pessoas famosas que... tá aqui essa blusa de linho, não sei o quê. Gente, vocês precisam pensar no mundo, e apresentar aquelas roupas que elas ganharam. O discurso esvaziado, né? O discurso esvaziado. Eu estou há 1 ano sem comprar, né? Tem uma outra também, existia até um blog, mas não, 1 ano sem, enfim, sem Zara. Estou há 1 ano sem comprar, mas as roupas delas, gente... Dá pra gente, e tem gente que eu poderia já ir hoje na casa da pessoa e dizer, passa 2 anos sem comprar. O meu guarda-roupa, ele só tem o que eu preciso. Só. Eu não tenho muita coisa pra passar tanto tempo assim. Eu acho que precisa fazer um corte aí entre o que é o minimalismo estilo de vida e o que é o minimalismo estético. Porque não são as mesmas coisas. Então, às vezes uma pessoa que se apresenta mas a ideia com do minimalismo, uma estética minimalista é extremamente consumista, então tem essa pegadinha também. Mas, Bruna, é que hoje tudo é estético. Então, não, mas é porque o minimalismo, ele tem 2 vertentes. Existe o minimalismo filosofia de vida, existe o minimalismo estético na moda, arquitetura, enfim, né? Não, eu entendo, mas quando eu te digo que tudo é estético, é porque as coisas vão se esvaziando de tal forma que elas deixam de ser, de fato, um estilo e elas passam a ser algo estético, porque, de novo, consumo vende a imagem que aquele estilo de vida, de fato, propõe, mas eu não exerço isso. Eu simplesmente, esteticamente,
apareço como esse estilo, porque afinal de contas isso vende. Não, né? e inclusive existem pessoas que têm um estilo de vida minimalista, porém não têm a estética minimalista. Perfeito. É porque eu tenho a impressão de quando a gente fala minimalismo, as pessoas juntam as duas coisas, que geralmente caminham juntas como se fossem eu acho que a gente exatamente tá mesma coisa, entendendo, não né? né? Até porque o minimalismo pode dar a impressão, por exemplo, minimalismo na moda, pode dar a impressão que é aquela roupa preta com branco. Tem nada a ver com isso. Não tem A gente nada entende a ver, a gente entende a questão do minimalismo como uma forma de pensar as coisas, assim. Por isso que eu coloquei esse exemplo, porque não tem como não trazermos esse recorte digital. E eu acho que das intervenções. É aquela coisa, assim, né? Toda falta de um lado escorrega para um excesso do outro lado. Pois é. Sim. Pois é. Sempre, assim, tudo, né? Pois é. É uma busca pelo equilíbrio que fica exatamente desequilibrado. Você limpa o excesso de consumo de coisas que você coloca o seu dinheiro, mas você não limpa o excesso de coisas que você consome sem colocar dinheiro na hora. Então, você consome muito Instagram, consome muito todos os streamings de filmes, séries, etc. Consome muito tudo. Sim. E você está consumindo, você só não está pagando. Eu acredito que uma hora isso vai pesar, assim, né? No sentido de que você vai se sentir mesmo consumida. Gente, até a gente colocou uma caixa Vocês não se cansam, assim? Eu já me vi cansada várias e várias vezes, né? Não, cansa e até constrange, mesmo. Né? Constrange. Tava lembrando aqui, pensando alguém comprando. Uma vez eu fui comprar um sapato, dessas lojas aí que a gente espera o desconto de 80% para você comprar. Fui comprar 80% do preço. Exato. Tinha uma mulher do meu lado, finalizando uma compra, aí ela disse assim, aí a vendedora, né? Sei, fulana, tu não quer a caixa, né? Não, pelo amor de Deus, me livre. Já levei uns 10 desses. Por quê, né? Porque o marido dela não podia ver que a caixa, entende? Aí depois, quando eu fui pagar o meu sapato, perguntaram, você quer a caixa ou não? Eu disse, gente, mas a discussão é a mesma da mulher aqui, porque eu não gosto de caixa de sapato também, eu sempre deixo lá. Eu fiz questão de dizer assim, eu não vou levar caixa, mas é por questão de lixo mesmo, eu não vou levar lixo para casa. Mas a pessoa que tinha acabado de sair, era assim, sabe, era natural. É tanto que a vendedora perguntando a todas as pessoas, você quer a caixa? Quer colocar um saquinho aí na bolsa? E eu pensava que era pela mesma lógica minha, de não querer levar a caixa para casa. Mas não era, para as pessoas não verem que você está comprando mais. Bruna, vou falar uma coisa para vocês como consultora de estilo. Eu visito muito guarda-roupa e, na verdade, vocês sabem também, eu imagino, de clínica, né? Assim, vocês têm muito bem isso claro, mas nunca é sobre o que a pessoa está consumindo, nunca é. Eu digo que o meu trabalho nunca é sobre roupa. Quando eu chego para fazer a revitalização do guarda-roupa na casa das clientes, cara, é muita história, entendeu? Tudo que tem dentro daquele guarda-roupa conta uma história. Uma história feliz, uma história frustrante, traz uma boa memória, ou não, tipo, reforça para a pessoa que ela não pode evoluir e crescer e tal, que ela precisa ficar naquele lugar, porque foi ali que colocaram ela e é ali que ela tem que estar, sabe? Então, tipo, essa parte do consumismo, eu já peguei uma cliente que, gente, só cardigan, eu tirei do guarda-roupa dela 76 cardigans. Nossa. E ainda ficaram uns 40. Eu não tenho 76 peças de nada, gente. Eu quero dizer aqui pra vocês que eu não tenho 76 de nada. Nem calcinha, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito, né? Eu não tenho 76 de nada. Quero dizer isso pra vocês. Pois é. Mas aí o que acontecia? Quando você entrava, né, na história da cliente e tal, você começava a entender o porquê daquele consumo desenfreado, de quem que ela estava buscando aprovação, de quem que ela queria amor, de quem que ela queria atenção, sabe? Por isso que eu insisto que pensar pelo consumismo, era o consumismo, cara, de um sofrimento muito, muito interno, mas não trabalhado, sabe? Nunca é. Nada é só por aquela coisa. Nunca é o consumismo pelo consumismo. Nunca é. Não. E aí não eu tem como. acho Por isso que eu falo que assim, repensar estilo. Tem que se conhecer para pensar em estilo, sabe? Tem que puxar aí uma terapia, umas coisas aí também. Aí vamos puxar pra gente, né, Bruna? Porque eu acho que assim, aí a gente entra acho que na pauta mais próxima do fim, pra gente ir pros quadros, né? Que é consumismo, autoestima, né? E essa ética. E eu acho que, Bruna, tu como consultora de estilo, puxou algo importante aqui pra nossa... a brasa para nossa... Não sei como é a sardinha para nossa brasa, eu não sei como é esse ditado. Tô aqui me perdendo. Mas, enfim. Não conheço. É antiga, é mais antiga que vocês.
Acho que é puxar a sardinha pro meu lado, mas não? É uma coisa assim, gente. Quem souber... tem a sardinha. Tem uma sardinha no meio. Pega a sardinha pra você. Pega Pega o atum que é mais gostoso. Atum, gosto mais de atum. Me deu atum. Puxou que eu fui lá, ela tinha 76 cardigans, mas não tem a ver só com o consumismo. É que, às vezes, a gente quer... A coisa nunca é por ela só, né? Ela sempre está vinculada a outras questões. E pensar consumo não é só pensar como que eu vou ali no consultor financeiro para me dizer o que eu posso gastar ou não. É qual a sua relação, por que você compra, para quem você compra, como você compra, o que você quer com aquela compra, né? Porque eu acho que tem muito a ver com isso. E por isso é uma discussão ética, muito mais do que uma discussão financeira. É uma discussão de pensar realmente sobre você, né? O que eu tô querendo com isso, o que eu tô fazendo com isso, né? O que tu acha, Bruna? Eu tô pensando. Acho que seria eu, né? A Bruna psicóloga. Eu insisto na ideia de que, de fato, nunca é só consumismo, sempre existe algum sofrimento dentro, né, salvos assim, as devidas proporções. Existe sofrimento na relação que a gente tem com o mundo. Por isso que eu falei, né, do exemplo do livro do Bauman, quando ele pergunta se é possível. É uma ação muito mais reflexiva. Mas, vez ou outra, a gente vai estar ali como vítima. Por isso que eu falei também assim, uma hora vai pesar, uma hora vai cansar. Eu já fui muito mais consumista, assim, né? Quando eu fui pensar também nesse podcast, eu fiquei pensando em como eu me seria dentro do tema, né? E por que para mim seria importante. Eu sempre comentava com Tássia, eu gosto muito de moda, mas às vezes eu fico com medo de cair na futilidade, né? De ser mal interpretada, por conta da nossa profissão, né? Por conta dos seguidores e tudo mais. Mas eu penso assim, o quanto minha vida mudou quando eu pensei nisso, dessa forma que a gente está comentando aqui, né? Eu, por exemplo, sou do tipo de eu enjoo muito fácil das coisas, assim, eu preciso de muita mudança. Não é que eu queira me desfazer daquela coisa, mas eu preciso que aquela coisa sirva para uma outra coisa. Não sei se vocês estão entendendo aqui o raciocínio. Sim. Mas então, só uma coisa, eu tô tanto entendendo o que tu tá falando, é que isso que tu tá dizendo, tu não está falando só de roupa, né? Você tá falando de você. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Você está falando de você, da sua necessidade de mudança. E como que isso pode aparecer num consumismo na moda. Da forma que a gente consome tudo. Consome tudo. Assim, inclusive informação. Eu penso sempre, e aí não tem como deixar de falar. Eu sei que caiu também num termo pejorativo você falar blogueira, né? Tem as pessoas que fazem, tá muito blogueirinha, como um comentário negativo. E, de fato, eu tenho repensado muito, isso aí já seria uma dica, a gente sempre fala né? Não estou dando uma dica, isso aqui não é uma forma correta de você agir, não é uma dica de comportamento, mas o que serve, o que funciona pra gente, né? E eu fico sempre pensando, isso aqui que eu estou seguindo, quando eu estou rolando o feed do Insta, isso aqui me inspira, isso aqui me oprime. E eu já fiz um filtro, eu seguia pessoas que eu achava assim, uau, mas eu sempre saía do Instagram acabada, arrasada. Porque qualquer coisa que aquela pessoa usasse ia servir na ela, mas não ia servir em mim. Então, eu acho que pensar consumo, pensar moda, pensar a forma que a gente se veste, tudo que a gente compra, as informações que a gente consome, é pensar na nossa vida como um todo. Né? Pode parecer que eu estou exagerando aqui, ou fazendo um discurso... Não. Né? Mas não é. Isso é o que faz sentido para mim. E quando eu pensei nisso, né? Hoje, por exemplo, meu guarda-roupa também tem o que eu preciso. Ainda vejo um excesso. Quando eu vejo um excesso, eu pergunto para a Tássia, por exemplo, pergunto para outra amiga, tu quer isso aqui? Tu tá usando quanto? Porque me dá uma agonia de ter uma coisa parada ali no guarda-roupa. E tem funcionado muito, assim. A gente faz os brechós entre a gente, né? Sempre que eu vou comprar, eu penso, o que eu já tenho dentro do armário, né? A história de fazer um inventário do guarda-roupa, eu acho massa. Porque você sabe o que você já tem, e consumo consciente não é só sobre comprar menos, é sobre você usar o que você tem também. Sim, exatamente. E assim, Bruna, eu acho que não é só sobre você se endividar. Isso. Porque eu sei que a grande maioria da população brasileira, da classe média, classe baixa, todos nós, temos uma chance enorme de se endividar com o consumismo, né? Nós não somos ricos para ter dinheiro para estar jogando fora. Mas eu acho que é uma discussão muito além de ter ou não ter o dinheiro para comprar. Porque às vezes a gente fica assim, eu tenho, eu mereço. Mas eu preciso pensar também em outra lógica, assim, da minha responsabilidade. Porque eu mereço quando eu tô triste, quando eu tô feliz. Trabalhei demais, eu mereço. E aí eu fico, trabalhei demais ou trabalhei de menos, sei lá. Férias, mas eu acho que é pensar assim, qual é o sentido disso para mim e qual é o impacto dessa minha ação sobre as outras pessoas, né? Eu acho que toda compra, todo consumo, ele tem E aí entra a ética, né, Tássia? É justamente isso, é pensar no impacto que tem sobre o outro. Dos ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Eu queria só dizer uma coisa para quem não tá vendo, que é assim, é muito interessante olhar pra gente aqui, que vocês não vão ver,
e você vê 3 pessoas diferentes, né? Assim, 3 pessoas diferentes, com estilo diferente, por mais que a gente esteja aqui, somente eu e Bruna, né? Mais de casa, mas ainda assim estilos muito marcados diferentes. E quando você sai na rua e tá tudo muito igual, a gente vê que tem alguma coisa errada. Porque então quando você sai, você tá se transformando na moda, aí agora no sentido, vamos pensar, estatístico do termo, né? Que é o que mais aparece para ficar tudo igual. Vai lá, Bruna. Então, isso que você falou é muito importante e muito interessante, porque vem daí, né? Para você conseguir se diferenciar ou para você conseguir ser autêntico, que também é uma palavra que já está muito esvaziada, né? Primeiro foi o propósito, que se esvaziou total de sentido, agora é a autenticidade, que também é outra que está indo pelo ralo. Mas para você conseguir se vestir de uma forma autêntica, o que é autêntico, né? Vamos pensar. Tem a ver com o autor, tem a ver com o que é legítimo, o que é genuíno, seu. Então, ser autêntico não é você tentar ser diferentão, ou você usar o que está na moda, ou você usar a última tendência do universo. Tem a ver com quem você é. Então, assim, se você é uma pessoa mais recatadinha, mais quietinha, tímida e tal, e você se veste para não chamar atenção, você tá mega autenticona, porque tem a ver com você. E tá tudo bem, sabe? É muito importante você prestar atenção na sua personalidade. E mais uma vez, né, repetindo, mas é porque isso é muito importante nas coisas que você quer sentir. Como é que é a sua rotina, por onde você transita, quais são as pessoas que você se relaciona. E aí, depois que você olha para você, entende o que faz sentido para você, é que você vai começar a pensar em como você quer, que imagem você quer passar e tudo mais, porque senão não adianta. Imagina a menina lá, recatadinha, não sei o que, vai sair toda coloridona, vai chamar uma atenção e não vai segurar a onda. Mas por quê? Porque ela achou que precisava se destacar no meio da multidão. E você não se destaca sendo personagem, você se destaca sendo quem você é. Só eu lembrei aqui de uma coisa, vocês falando e Bruna falando da questão da autoria, né, na autenticidade. A autenticidade nem sempre vai parecer bonito. Eu lembro de umas fotos, assim, vez ou outra eu acho uma foto minha de, sei lá, 17, 15 anos. Cara, tem umas coisas que eu usava que eu dizia assim, meu Deus, que coisa horrorosa é essa? Mas aí, na mesma hora, eu pensei assim, fui eu que fiz. Gente, eu fazia meus brincos, eu fazia minhas pulseiras, eu tingia, né, aquela tinta em pó para tecido, tingia colete. Eu ia pra escola, assim, era bizarro, gente, era bizarro. Mas, tipo assim, eu sou super orgulhosa do que eu fazia, apesar de que era muito estranho, assim, hoje, pra mim, é muito esquisito, mas quando eu penso que na idade da minha filha hoje, né, que vai fazer 10 anos, eu fazia os meus acessórios, eu me acho. Era estranho, né? Era bizarro, mas era autêntico. Mas era autêntico, era seu, né? Mas, gente, isso aí que você está falando é muito importante, porque a gente precisa entender, aí a galera que está ouvindo, que ser o mais bonito, ou ser o da moda, ou ser não sei o que, não é prioridade para todo mundo. Tem gente que quer causar estranhamento, tem gente que quer quer criar um impacto quando chega. Tem gente, né? E tá tudo bem, é muito legal você saber disso, né? E sabe, assim, Bruna, falando da autenticidade como autor, e Bruna falando de como que fazia isso com ela, eu ouvindo vocês, eu penso que eu era extremamente autêntica em não em deixar, por exemplo, inicialmente minha mãe me vestir, porque aquilo para mim não era o mais relevante. Sabe o que era relevante? Era a roupa que eu podia me sujar. Eu tava sempre suja, rasgada, descabelada, porque eu gostava de estar na rua. Eu queria estar... Pra mim era importante estar confortável. Então, a autenticidade estava muito mais nesse meu comportamento e achar, não, isso aqui me serve. Né? Talvez tá bem alinhado com o que me serve. Até que não servia mais, né? Eu precisava escolher, mas eu acho legal. Mas, gente, vamos para os nossos quadros, porque a conversa tá longa, senão a gente não acaba aqui, a gente... Tomás, lá em cima já recebi várias fotos aqui, Tomás, já com aquela cara, que vai entrar na hora da bruxa, sabe, Tássia? Então vamos nós. Então, gente, vamos agora para os nossos quadros, e o primeiro é Eu Fico Bruta com Isso. O que deixa vocês brunas? Eu tô brutas aqui, né? Tem duas brunas. O que deixa vocês brutas nesse tema? E aí? Quem quer começar? Bruna, convidada, começa. O que te deixa bruta? Então, menina, me deixa bruta da vida essa galera que fica cagando regra. Eu não gosto dessa cagação de regra. Estilo é pessoal. Se é pessoal, não é outra pessoa que tem que me dizer como eu devo me vestir, o que é que eu tenho que ter, se eu tenho que ter camisa branca ou não, né? Sou eu que decido, então isso é uma coisa que me deixa bruta. Adorei.
Adorei. Eu fico bruta com várias coisas dentro desse tema, mas é assim, o que me veio agora na memória são os public posts, assim, não sei como explicar, né? Porque eu sei que tem pessoas que trabalham, que vivem disso, né? Mas, gente, a coisa tem que ter um propósito. Eu vou usar a palavra que já se esvaziou, Bruno. Tem post que eu fico assim, caramba, essa pessoa não tem... Como é que tem a cara de pau de fazer, sabe? Assim, eu fico muito, de verdade, muito disso, assim. E determinados posts sobre estilo, né? Sobre roupa, pessoas assim, muito... Isso que eu acabei de falar, por exemplo. Pessoas afogadas num privilégio, né? Assim, até a cabeça. E, mas é porque você, quando for comprar, você escolhe isso aqui, que é feito, né? Esse chá que tem uma fibra não sei do que, da selva não sei da onde, esse linho, o poliéster, exatamente. Evite o poliéster. Gente, não dá pra ficar sustentando essas coisas ainda. Evite o poliéster. Né? Tem outras coisas, mas eu acho que por hora é isso. Bruna, posso complementar a sua bruteza? Quero ficar bruta junto com você. Gente, a galera criadora de conteúdo e as marcas precisam repensar esses public posts, porque sua marca precisa comunicar com um influencer que você contratou e influencer. Não vamos pegar publis de coisas que não tem, que a gente sabe que, né, você não usa. Usa. Não. O meu, eu fico bruta com isso, tem a ver com cagar regra, que é o que eu sempre não gostei, que é o tem que ter e tá se usando. Odeio tem que ter e tá se usando. Usou pra mim. Não, tá se usando. Usou pra mim, tá se usando. Eu posso querer a coisa, eu não quero mais, entendeu? Eu vou comprar isso aqui. Todo mundo tá comprando. Aí a pessoa diz pra mim, tá se usando? Pô, eu não quero mais. Tá se usando. Me irrita. Se tá se usando, você vai fazer o quê, gente? Vai ficar massificado. Por quê? Porque tá se usando. Aí tá todo mundo de uniforme. 2020, vamos individualizar esse vestido. Não gosto. Tá pra mostrar. Não gosto. Então tá. Então ficamos brutas juntas. E aí vamos para dicas brutas. O que vocês têm de dicas aí pro pessoal de se é filme, vídeo, podcasts, filmes? O que vocês têm? Filme, falei filme de novo. Livro, que eu ia dizer. Gente, eu trouxe várias dicas, porque não consigo dar uma só. Posso dar várias? Várias dicas, vai lá. Então tá, as primeiras dicas são de livros. O primeiro livro que eu queria recomendar para a galera ler chama Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. É um livro muito foda que te ajuda a olhar para dentro e conseguir identificar, né, o que é seu efetivamente e o que é expectativa da sociedade e você pensa que você deseja quando na real você não deseja. Então acho que esse livro ele super é uma ferramenta para a vida, assim, de ajuda. Mas aí, indo para o meu recorte, que é estilo, isso também vai te ajudar a repensar. Não tem nada a ver com moda o livro, tá? Mas como ele fala de você, ele te questiona muito, é um livro que vai te ajudar a começar a entender quem você é. Daí, o segundo livro, que eu acho muito bom, é bem facinho de ler, tipo leitura de uma tarde, é bem gostosinho. Chama Madame Charme e é da Jennifer Scott. E ela conta a história dela, americana, super... né, consumista, ricona e tal, foi fazer um intercâmbio em Paris, na casa de uma família aristocrata. Jesus, não sai, trava a língua. Mas, enfim, na casa de uma família também muito rica, mas quando ela chega lá, ela descobre que no quarto dela só tem 2 portas de armário. E ela chegou lá com trocentas malas. E aí ela conta dessa experiência de viver com essa mulher que ela chama de Madame Charme para poder... preservar, né, a identidade dessa família. Ela chama a mulher de Madame Charme e junto com essa mulher ela aprende a viver bem, consumir bem. Então, assim, é um livro bem gostoso para quem quer repensar consumo, consumismo e consumo, né? E o outro é do André Carvalhal, chama Moda com Propósito. Para quem curte esse sistema de sustentabilidade, de consumir menos. Aí já era, desculpa, roubei sua dica. Né? Ele fala que a roupa barata não é tão barata quanto parece, enfim. Então é um livro muito legal para repensar consumo e consumir com propósito. Mas sem ser esvaziado, um propósito recheado. Gostei. De significados. Vai, Bruna. Ainda tem outra? Você pegar então, tem um aplicativo chamado Moda Livre, para quem quiser saber um pouco sobre as empresas que acompanham o seu processo produtivo. Legal. Lá tem as empresas que já sofreram processo por trabalho escravo ou não, enfim. Então, para quem quiser saber,
tem esse e aí eu vou aplicativo. reforçar uma coisa. Não use o argumento de que, como a gente colocou, a gente reconhece que isso pode ser uma discussão elitista, nem todo mundo pode fazer essa escolha, mas não use esse argumento para você que pode fazer a escolha. Né? Ultimamente eu tenho me incomodado muito disso. Assim, até na pandemia. Tem muita gente que não pode ficar em casa. Tem. E isso é muito importante a gente ver e reconhecer que é um privilégio quem pode. Então, quem pode, mas quem tá falando quem pode, né? faça. Né? Então, assim, se você pode, faz. Não, pelos que não podem, e, enquanto gente, eles não podem. Importante falar que não são só lojas caras que têm processos sustentáveis interessantes, às vezes não ao longo da cadeia inteira, mas, por exemplo, pode falar marca aqui? Se não for falar mal, pode. Não, vou falar bem. A C&A, por exemplo, ela tem projeto de... Não sei se vocês já viram, se aí no Maranhão tem. Não, mas no em várias Ceará lojas agora. da A única C&A... pessoa que ainda me reconhece do Maranhão é Bruna, que agora mora no Ceará. Mas tá. Agora você tá no Ceará, verdade. né? Então, não sei se a C&A daí tem aquelas caixas para reciclagem de roupa, mas algumas lojas da C&A já tem, né, esse projeto de reciclagem de roupa. São roupas acessíveis, roupas baratas. Ou seja, dá para consumir mesmo sem muita grana, né? De lugares que pensam em algum momento no reaproveitamento desse lixo que a gente gera, assim. Então, isso. Não estou sugerindo o consumo, mas tem consumo barato também, que é um consumo mais inteligente. Bruna, suas dicas. Assim, Bruna, sua dica. Vai. Então. E sim. Como essa discussão, lembra da história dos botões, né? Tem um livro, vou mostrar a vocês, quem tá vendo, vou mostrar a vocês, uma história social da moda, porque de repente alguém se interessa, né? E aí tem várias coisas legais. Tem o Império do Efêmero, para quem quer falar sobre consumismo, de repente tem alguém fazendo alguma pesquisa, né? Então, é muito legal. E A Estetização do Mundo, do mesmo autor, e o Vida a Crédito, do Bauman, que, enfim, né? Também tem uma leitura, aquela leitura, essa sim, tá? Você tem que ter. Essa tem que ter. A leitura tem que ter. Gente. E depois, acho que dá pra gente fazer um postzinho, né, sobre isso. Tem só uma dica de podcast, que é o Moda Pé no Chão. Vocês já conhecem, mas aí pra galera que está ouvindo, ela tem uma fala bem legal, assim, bem fluida, bem leve. Tem um tempo já que ela não faz episódio, né? Agora de podcast... mas tem um monte lá gravado. Tem muito podcast bom. De podcast eu queria dar 2 dicas também. Tem um episódio específico... Aliás, as Perennials, não sei se vocês conhecem, mas elas são maravilhosas. Gente, vocês precisam conhecer, é muito incrível. É da galera 40+, é maravilhoso. Então, tipo, chamar as Perennials e elas fizeram um episódio... Bruna, pro manda pra gente que a gente vai botar no Insta pro pessoal. Posso. Tem um episódio específico dela sobre slow fashion, que aborda muitos temas que a gente conversou aqui. Legal. E eu acho que vocês vão curtir ouvir. E tem um podcast maravilhoso sobre moda que chama High Low. Infinitos episódios gravados, as meninas são extremamente cultas e inteligentes. Aqui, vale muito a pena ouvir para quem gosta de moda. Ótimo. Então, gente, eu acho que quem dá dicas são elas. Eu digo que eu sou a leiga. A única coisa que eu li agora mais voltada pra dica. Não, a dica que eu tenho é o que eu disse pra vocês que eu tava lendo. O livro, Substitua consumo por autoestima. Amei, da Cris e da Cris Anete Ferrezende. Da Cris e da que é com quem a Bruna fez curso, né? Pois é. Eu amei e eu acho que assim, se você não se interessa no geral pelo tema, a fim de aprofundar com as coisas mais elaboradas que as meninas colocaram, esse é um livrinho maravilhoso. Eu li ele numa sentada, são dicas bem objetivas, bem práticas e que servem bem possíveis, né? E eu gostei porque são autoras que fazem uma discussão também de entender os aspectos de recorte de classe, de entender que não é uma coisa que dá para todo mundo fazer da mesma forma. E eu achei muito legal. Acho que é um livro também barato, é acessível também no preço. E achei ótimo. Substitua consumo por autoestima, que eu acho que seria o fim do nosso pod, né, gente? Vamos substituir consumo por autoestima, que já vai ajudar até a fazer compras mais inteligentes, né? Mara. Muito bom, Tassi. Gente, foi muito legal. Adorei. Poderia passar aqui o dia inteiro. Eu disse, Tassi, olha, pode ser problemático, porque somos 3 e eu adoro falar sobre, mas eu também gosto muito de ouvir, né? Enfim.
Então, Bruna, foi um prazer mesmo conhecê-la. Espero que a gente possa conversar mais. Vamos conversar mais. a gente Adorei, fica gente. Foi muito bom. Batendo um papo. Vários pop-ups que eu Pós-podcast. tinha aberto, Pois eu é. fechei Que aqui. legal, que Tipo, legal. que não ia dar tempo, mas muito. queria contar pra vocês que meu pai era psicólogo, né? E quando eu era, assim, tipo, eu faço terapia desde os 11 anos de idade. Eu tô com 35, vou fazer 36, ou seja, né? São uns bons anos aí fazendo terapia. Mas... Gente, não tem fim nunca, né? Mas enfim. É muito bom, eu adoro. E aí ele falava pra mim uma coisa que eu não entendia quando eu era novinha, mas depois de velho eu entendi. Ele falava pra mim, Bruna, se você não consegue organizar seu guarda-roupa, imagina a sua vida. Olha só. E eu acho que ele Faz todo tava muito sentido. certo, assim, sabe? Faz todo Porque sentido. era tipo um retrato da minha zona mental. Era o meu Eita, amiga, guarda-roupa. mas ele foi no ponto, hein? Aí agora você trabalha com isso. Só isso aí, minha filha, bota 30 anos de terapia só nessa fala dele e no Você seu vai trabalho, meu trabalhar bem. Aí com você isso. trabalha É arrumando o lasqueira, viu, guarda-roupa Tássia? dos outros. Tem noção da força dessa fala Meu dele? Jesus. É muito forte. Pois é, arruma de coisa agora. Eita. Gente, Pedir pra obrigada. gravar. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau.